Lorival Santana, você está no Earth News Terra e essa semana nós estamos com o Ricardo Abramovay, sociólogo, titular da Cátedra Josué de Castro, da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo. Ele que fez a carreira dele como professor e pesquisador na nossa USP, trabalhou também na área de energia da USP e está lançando o livro Infraestrutura para o Desenvolvimento Sustentável da Amazônia. Ricardo, nos episódios anteriores a gente falou sobre um plano de país, uma estratégia para ter um outro olhar sobre a riqueza da Amazônia, sobre a infraestrutura da Amazônia. Você falou algo muito interessante no episódio anterior, que é as pessoas vão do centro-sul e principalmente do sul do Brasil para a Amazônia e procuram repetir as suas estratégias econômicas lá, né? E nesse sentido, então, a floresta, as árvores são um problema, né? Porque é por isso que eles desmatam, né? Eles olham aquilo como uma terra barata. Então vão lá, vão tentar fazer agricultura, mineração, etc., e não veem outras coisas ali na floresta. É um problema de paradigma, de educação, de cultura, como você disse. Agora, parece que existe no mundo um momento propício para virar essa chave, falando da valorização de uma outra estratégia econômica. No seu livro, você fala do marco conceitual apresentado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento, que pode ser resumido na ideia de que até aqui houve uma concentração desproporcional da infraestrutura no hardware, investimento em ativos, e é o momento de fortalecer o software em termos de regulação e de escolhas. Acho que você está falando da nova economia. Como que isso se aplica ao nosso caso do Brasil e especificamente para a Amazônia? Tornou-se muito importante nas organizações multilaterais de desenvolvimento a ideia de soluções baseadas na natureza, nature-based solutions. Tem uma fórmula, assim, você pegar os documentos hoje das Nações Unidas, essa fórmula é adotada. O que essa fórmula diz? Basicamente é o seguinte, que a infraestrutura que a humanidade instalou até aqui corresponde ao que Rachel Carson, aliás, nós estamos comemorando os 60 anos de aniversário da publicação da Primavera Silenciosa, agora em 2022, que é o livro que abriu o caminho ao movimento ambientalista. E tem um dos capítulos da Primavera Silenciosa que Rachel Carson fala da guerra do homem contra a natureza. A infraestrutura que nós instalamos globalmente, não é só na Amazônia, é um pouco expressão dessa guerra do homem contra a natureza, ou seja, da ideia de que você pode dominar e controlar a natureza para que ela responda às necessidades das sociedades humanas. E isso, a partir dos últimos 70 anos, o tiro dessa visão começou a sair pela culatra. E a expressão máxima disso é a crise climática, a emergência climática, mas não só. É a poluição, exatamente, a erosão da biodiversidade, etc. Então, soluções baseadas na natureza significa como é que você combate uma enchente? Até aqui você combatia enchente com obras de infraestrutura, piscinão, etc. Mas isso está mudando. Agora a ideia é você combater enchente com o aumento da capacidade da natureza absorver os excessos de água. Isso na Amazônia se traduz de maneira impressionante. Por exemplo, Lorival, asfalto em Belém custa 5 vezes mais caro do que asfalto em São Paulo. E derrete. Então você impermeabiliza aquela superfície, você compromete as casas que já são precárias, muitas vezes sobre palafitas, com enchentes, e você não resolve. Você tem que, ao contrário, aumentar a capacidade de absorção, tá certo? Das cidades. Esse é só um exemplo para falar das soluções baseadas na natureza. Agora, isso vai muito além da infraestrutura. Hoje, os dados da pesquisa sobre alimentação no Brasil, que mostram absurdos 15% da população passando fome, na Amazônia isso é 26%, não são 15%.
Ou seja, se aplica isso a 28 milhões de pessoas, dá, sei lá, 8 milhões de pessoas. É um negócio dramático, é uma coisa... E não é assim, leve insegurança alimentar. Ora, Belém, que é uma cidade onde tem dados, 2/3 do que se come em Belém vem de fora da Amazônia. É mais fácil você achar maçã, Fuji, em Belém do que achar um produto da floresta amazônica. Olha, na região de maior biodiversidade do mundo, você tem uma população que está passando fome e cuja alimentação depende basicamente do que vem de fora, tem alguma coisa muito errada com isso, tá certo? Então, algumas propostas vêm sendo elaboradas. Por exemplo, uma coisa para a qual a gente costuma não dar muita bola é a agricultura urbana. O Instituto Escolhas fez um levantamento sobre a agricultura urbana no Brasil e é muito impressionante a quantidade de estabelecimentos na sede dos grandes municípios, a quantidade de pessoas que são empregadas e, mais do que isso, a quantidade de terrenos vazios que poderiam ser ocupados para abastecer em folhas, sobretudo, mas não só, populações urbanas e que estão absolutamente abandonados. Então, eu acho que está se formando uma mentalidade na Amazônia, por um lado, de exploração de produtos florestais de qualidade e com certificação de que são produtos regenerativos da floresta e dos rios, e por outro lado, mas esse por outro lado, isso ainda está pouco elaborado, uma economia de serviços dinâmica que possa contribuir para a redução da pobreza e das desigualdades que na Amazônia são maiores do que no restante do país. Eu vejo nisso que você está falando uma oportunidade até mesmo para a gente, no caso de enfrentar problemas de comércio exterior com os produtos associados ao desmatamento, a gente surfar nessa onda de uma outra forma, que seria criar commodities e produtos novos da floresta, produzidos de forma sustentável, que poderiam ser explorados exatamente com o reverso disso, com o marketing, de são os produtos que estão fazendo com que a floresta continue de pé. É exatamente o mesmo raciocínio, só que com o sinal trocado e favorável para nós. Então, olha esse dado, Lorival. Quando você pega produtos tipicamente florestais, sejam dos rios, sejam das florestas, eu não estou falando do açaí nem da castanha, estou falando de outros produtos florestais, e você compara a Amazônia brasileira, de onde esses produtos saem, com o Vietnã, com a Indonésia, com o Congo, etc. Sabe quanto a Amazônia tem do comércio global de produtos que ela produz? E não estou falando da competição com os Estados Unidos, com a Alemanha e com a China. Estou falando da competição com países de nível de PIB, de renda, etc., igual ou inferior ao da Amazônia, não no Brasil. Uhum. Sabe qual é a participação da Amazônia? 0,17% do comércio de produtos globais vindos da exploração florestal. Então, nós temos uma avenida pela frente para ocupar. Esse dado vem de um estudo do professor Saulo Kozlowski, do projeto Amazônia 2030. Então, nós temos a oportunidade de juntar esse urgente desempenho da Amazônia no abastecimento interno, redução da dependência de alimentos vindos de outras partes do Brasil, com um potencial fantástico de exportação que está sendo completamente desprezado, e está sendo desprezado porque os atores econômicos e as políticas governamentais se concentraram na ideia de que a Amazônia tem que ser um lugar para facilitar o trânsito da soja e da carne para o Pacífico. Ninguém está preconizando que pare de produzir soja ou pare de produzir carne. Não é isso, seria ridículo. Uhum. O que justamente o consenso está se formando é que há um potencial de crescimento econômico
que vai ser admirado e exaltado no mundo, porque ele é compatível e ele supõe a floresta em pé e os rios fluindo, e esse potencial está sendo completamente subestimado e depreciado. Eu nunca pensei que eu fosse repetir um clichê da esquerda dos anos 60, 70, que é assim, nós precisamos descolonizar a nossa cabeça. Era horrível quando se falava isso, mas é a pura verdade. A gente não valoriza o que a gente tem e a gente faz um esforço tremendo para tentar ter o pão de trigo, né, a repetir a alimentação de uma biodiversidade pobre, né, assim, nada contra todos os outros biomas. E isso é muito atrasado, né? Ou seja, a coisa mais importante que está acontecendo no mundo hoje é a valorização da sociobiodiversidade. Quer dizer, os países que conseguirem fazer isso são os países que vão estar na fronteira tecnológica do século XXI. Essa é a nossa oportunidade no que se refere à inovação tecnológica. Nós não vamos ser fabricantes de microchips. Essa parada, e os nossos automóveis não vão ser automóveis de primeiríssima linha. Essa parada a gente já perdeu. Agora, a gente tem que apostar muito. Só mais uma informação importante. Eu fiz um trabalho para o painel científico sobre a Amazônia. Eu escrevi, junto com outros colegas, o capítulo de bioeconomia. A primeira coisa que eu fiz foi procurar bioeconomia e regiões florestais. A Amazônia está fora do mapa da bioeconomia do mundo. Não tem bioeconomia na literatura técnica e científica, não tem Amazônia na literatura técnica e científica de bioeconomia. Tá certo? Fármacos, cosméticos, etc. Nós não existimos, o que é um paradoxo. Quando você fala em bioeconomia no mundo, você pensa na lavoura de cana-de-açúcar, na plantação de milho, no aproveitamento do sebo bovino, etc. A literatura não põe as florestas tropicais na bioeconomia. Esse é um atraso que nós vamos ter que superar e uma baita oportunidade para o nosso país. E daí o livro Infraestrutura para o Desenvolvimento Sustentável da Amazônia, uma leitura imperdível desse grande cientista chamado Ricardo Abramovay, cujo trabalho eu acompanho há décadas. Ricardo, muito obrigado por essa participação no Earth News Terra. Obrigado, Lorival. Parabéns pelo seu programa. Uma honra para mim ser recebido aqui. A honra é nossa.